Muito boa tarde, 17 horas em ponto. E chegou a tão esperada hora para os taubatianos e taubatianas. Vamos acompanhar em tempo real, a partir de agora, o voto a voto da eleição de segundo turno aqui na cidade de Taubaté. Você vai ter aqui na TV Câmara Taubaté, que você nos acompanha no canal 4.2 da NET, também no YouTube, no Facebook, toda a apuração em tempo real. Quem comandará a cidade de Taubaté a partir de 2025 por 4 anos? Você vai saber aqui, em tempo real, como eu disse, tudo o que vai acontecer nesta apuração. Também a análise. E temos aqui com a gente a Ana Laura Costa, que participa comigo aqui na apresentação, e temos o professor, o historiador Moacir Santos, que também vai fazer as análises. Tem também eleição aqui no Vale do Paraíba, na nossa vizinha São José dos Campos. E nós vamos também acompanhar algumas outras apurações pelo Brasil, que é de interesse, sim, do taubatiano e da taubatiana. Mas antes, eu queria deixar esclarecido aqui que, a exemplo do que aconteceu no primeiro turno, a TV Câmara e a sua equipe preparou um sistema de amostragem da votação real que aconteceu, e a nossa equipe está em 25 escolas. E serão amostradas mais de 100 sessões. Mas para explicar isso para a gente, para você entender bem, a cidade está subdividida em 6 regiões. O nosso diretor de comunicação, o Júlio Rocha, vai passar para a gente exatamente como você vai começar a acompanhar as parciais a partir de agora aqui na TV Câmara. Boa tarde, Júlio, tudo bem? Boa tarde, Miguel. Boa tarde aos telespectadores. É isso aí, Miguel. É bom a gente explicar no começo para que o telespectador tenha uma noção de como é feita esse levantamento por amostragem. A cidade, Miguel, foi dividida, a gente dividiu a cidade em 6 áreas. A região central, que a gente denomina região 1, 2, 3, 4, 5 e 6. A partir disso daí a gente pegou alguns colégios eleitorais, como aqui no centro, por exemplo, o Urbano na Independência, o Senai na Independência, o Ezequiel, a Comunicação e Administração da Unital e o IDESA. E a partir disso aqui a gente cria uma amostragem para fazer uma perspectiva do resultado final da eleição. Então, nesse momento, a gente tem várias pessoas espalhadas por toda a cidade, que eles vão começar agora, assim que fecha a sessão eleitoral, é emitido um documento que chama Boletim de Urna. E a partir desse boletim de urna, eles alimentam um sistema que em real time cai aqui para a gente, que daqui a pouco vocês vão ver um GC aí, que vai mostrar, assim que os nossos colaboradores, o pessoal da produção, atualizar lá na escola, já sai em real time aqui, Miguel. E eu tenho algumas características aqui dessas regiões. A região central, eu vou tentar mostrar aqui, ó, essa região aqui, ela é a segunda maior região em número de eleitores. 22% dos eleitores estão nessa região aqui, ó. Perfeito. Depois, essa região que pega desde do Estoril até aqui o Marlene Miranda, toda a Baronesa, o Marlene Miranda, a gente denomina de região, ela tem, região 2, ela tem 8,4% dos votos dos eleitores estão nessa região. Essa região que pega aqui, ó, do Alto do Cristo até o Parque Três Marias, ela tem 10% dos eleitores estão nessa região aqui. Essa região que pega do Estadão até a Gurilândia, os SEDES e a Vila São José, ela tem 16% dos eleitores. Então a gente vai pegando por amostragem por área. Essa região, que é a região que pega aqui da Estiva até a Vila São José, toda essa parte aqui, ó,
é a região que tem o maior número de eleitores em Taubaté. 27% dos eleitores estão nessa região aqui, ó. E a região que pega do Bonfim ao Quiririm, ela tem 15% dos eleitores estão aqui, ó, concentrados nessa região. Então, a partir dessa amostragem, a gente faz uma perspectiva e daqui a pouco... Olha lá, já começou, Miguel, ó. Se colocar no ar aí, eu peço para o Neto colocar no ar, a gente já tem 1.484 votos de amostragem. Vamos que vamos. E, olha lá, já está atualizando. Só para lembrar aqui, Júlio, se você me permite, isso é voto real. Real. Isso está sendo colocado na frente das sessões e a nossa equipe da produção está remetendo isso aqui para o nosso controle aqui dentro da TV Câmara. Então, isso que você está vendo são votos já confirmados, reais. Claro que não é pelo TRE ainda, não é pela Justiça Eleitoral. Mas eu acho que está muito bem explicado, Júlio. E aí depois, se você puder trazer para a gente o percentual de votos por regiões, para a gente poder sofisticar um pouco mais a análise aqui de qual região, qual candidato está sendo mais votado, eu acho que enriquece o debate. Ok, Miguel. Daqui a pouco eu acho que, conforme eles vão abastecer no sistema, a gente vai fazer uma leitura bem próxima aí do que vai ser a apuração. Perfeito. Aí são 2.683. É muito rápido, Ana Laura. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, professor Moacir. Boa tarde também a todos os nossos telespectadores. O grande destaque da cobertura da apuração dos votos aqui da TV Câmara no primeiro turno foi justamente essa apuração por amostragem realizada aqui, né, pela nossa produção, pela nossa equipe, que conseguiu adiantar para você, telespectador, os resultados que seriam oficiais um pouco mais tarde. Então, hoje eu continuo aqui fazendo esse acompanhamento pelo site oficial do TSE. Assim que os resultados oficiais começarem a sair, é claro, eu vou trazer eles para vocês, mas enquanto isso, para a gente acalmar a ansiedade também, nós já vamos aí acompanhando esses dados que, como nosso diretor de comunicação muito bem explicou, são dados que vêm diretamente dos boletins de urna, né? Que são impressos das urnas eletrônicas assim que a votação é encerrada. Então, realmente, essa apuração é muito rápida, porque a nossa equipe está na rua colhendo todos esses dados e agora a gente já pode conferir aí quase 4.000 votos apurados e Sérgio Vitor na frente com cerca de 61% dos votos. Professor Moacir Santos, mais uma vez aqui conosco, obrigado por aceitar o nosso convite. Quase 4.000 votos, como disse a Ana, 61,34, 38,66. Eu quero que o senhor analise para a gente, até porque ontem saiu uma pesquisa do IPEC, que é o antigo IBOP, dando uma margem menor do que nós estamos vendo. Claro, está no começo, esse é o início ainda dessa amostragem. Boa tarde. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Ana Laura. Boa tarde a todos que nos acompanham na TV e na internet. É um dado muito interessante observar esse momento de amostragem inicial. Me parece confirmar pesquisas anteriores, mas a própria pesquisa IPEC, divulgada ontem, alertava que o resultado tinha que ser ponderado em função de possíveis abstenções e também dos votos nulos e brancos, não é? Então, também são pesquisas com metodologias diversas, então não são exatamente comparáveis, mas me parece que o resultado até o momento indica a assertividade das pesquisas anteriores, mas é muito cedo, vamos aguardar para qualquer outra confirmação mais sólida. Agora 4.136 votos, Ana, 60-40, vamos dizer assim. Isso tem muito a ver com as pesquisas antes do IPEC, né, professor? Sim, as pesquisas antes do IPEC mostravam essa distância maior. Como eu disse, são metodologias diferentes e com o avanço da amostragem da apuração, nós vamos ver quais das pesquisas de fato foram mais assertivas. Ana Laura, nós temos também, vamos acompanhar São José dos Campos e algumas outras capitais também que são de relevância, né? Para a política nacional, não é isso? É isso mesmo. Nós temos 18 municípios aqui no estado de São Paulo que estão aí no segundo turno. Eram 30 municípios com essa possibilidade, com mais de 200 mil eleitores. Então, a gente vai dar uma passeada aí por todo o estado de São Paulo e também por outras capitais, para a gente poder fazer uma análise até mesmo aí da questão da representatividade partidária em todo o nosso Brasil.
Mas antes disso, eu quero lembrar os nossos telespectadores que vocês que nos acompanham podem entrar em contato, mandem a sua dúvida, a sua pergunta, interajam conosco. Eu estou aqui com vocês no YouTube acompanhando tudo. Podem mandar aí as dúvidas e se quiserem saber de alguma cidade em específico, a gente consulta aqui para vocês diretamente no portal do TSE. Miguel, a gente pode falar um pouquinho do cenário do primeiro turno Claro. das eleições agora? O primeiro turno aconteceu no dia 6 de outubro e um dado marcante foi a questão das abstenções aqui em Taubaté. Foi a cidade com maior número aí de abstenção. Então, vamos trazer alguns dados. Nós tivemos 29,27% de abstenção, um total de 71.092 votos. Professor Moacir, qual é a representatividade desse número elevado de abstenção? Uma abstenção bastante elevada em Taubaté no primeiro turno. A maior da história de Taubaté. E provavelmente tem relação com a coincidência do feriado dia 4 de outubro, anterior, então, à data da eleição. E temos que ver os números de hoje, do segundo turno, porque amanhã é o feriado dos funcionários públicos. Então, É de um nicho daí. de um nicho da população, mas pode ter um impacto no Claro. resultado, não é? Mas a expectativa é que haja uma participação maior da população, especialmente porque as duas eleições elas são importantes, mas essa é quem vai definir o futuro ocupante da Prefeitura de Taubaté. Professor, eu tive o prazer de fazer uma entrevista aqui essa semana com o Pedro Luiz, que também é jornalista, e eu comentava com ele se ele avaliava que esses 30% de abstenção é realmente devido ao feriado. E nós chegamos à conclusão que não é só o feriado. É o desgosto pela política, né? É o desgosto pelo tal do sistema político que existe. E eu queria saber a sua avaliação, tenho curiosidade de saber o que o senhor pensa. Olha, de fato, esse é um fator importante, né? Há uma fatia da população que não crê no processo eleitoral e que, portanto, se abstém. Mas também temos que observar que as pessoas podem deixar de votar por outros motivos. Porque mudaram de cidade, não transferiram o voto, porque tiveram algum tipo de urgência, não puderam comparecer. Então, sim, o desgosto com a política tem um papel importante, mas não é um fator isolado. O desafio é para os futuros candidatos ou candidatos dessas eleições e das próximas, é exatamente trabalhar para motivar o eleitorado. Esse é o papel dos candidatos também. Mas não é o sistema eleitoral que o senhor está dizendo. Talvez os políticos não incentivem e não empolguem, não é isso? Porque o sistema eleitoral brasileiro não tem o que reclamar. O sistema é sólido, inclusive as apurações são rápidas, não é? As regras são conhecidas e, de fato, isso é uma tarefa que cabe a quem se candidata motivar. Nós observamos que essa preocupação é maior nos sistemas eleitorais no exterior, em que não há a obrigatoriedade do eleitor em comparecer. Então, isso, inclusive, coloca uma situação mais imponderável em relação ao resultado. O maior exemplo é a eleição para presidente nos Estados Unidos, em que o resultado, especialmente naqueles chamados estados pêndulos, depende da capacidade dos candidatos de motivarem os seus eleitores. Muito bom, Ana Laura. Já estamos com 6.500 votos praticamente, não é isso? Exatamente. Sérgio Vitor ainda aí na frente com 62,33% dos votos. Lembrando que essa é uma apuração por amostragem realizada aqui pela Câmara de Taubaté, pela produção da TV Câmara. Então, a nossa equipe está colhendo aí os boletins de urna e trazendo para você, telespectador, antes mesmo dos dados oficiais aqui do TSE, uma previsão aí de como está sendo a votação aqui em Taubaté. Professor, só contribuindo com uma informação com relação ao feriado do Dia do Servidor Público, comemorado amanhã, 28 de outubro, por ser um ponto facultativo, os governos puderam alterar a celebração aí conforme a conveniência. Então, diversos estados brasileiros e municípios brasileiros fizeram essa mudança para o mês de novembro, para evitar aí a abstenção em massa agora no segundo turno. Trazendo mais um dado aqui do primeiro turno, os votos nulos foram 6.981, representando mais de 4% dos votos válidos, e também em branco 5.814, representando 3,38%. Professora, minha pergunta, nesse segundo turno, tendo 2 candidatos, o engajamento da população é maior? As pessoas se sentem mais motivadas? Há uma paixão maior por participar desse processo democrático agora nesse segundo momento?
esse engajamento da população no segundo turno, ele depende muito da temperatura da campanha, de como está a disputa entre os candidatos. Por vezes, o segundo turno ele é morno, ou seja, há uma distância muito significativa entre o primeiro e o segundo colocado. Quando essa distância é menor ou a temperatura da disputa é mais elevada, isso tende a provocar um engajamento maior, um envolvimento maior da população, exatamente para defender o seu ponto de vista ou mesmo a rejeição, que é um fator importante no segundo turno, de evitar que aquele candidato que o eleitor rejeita chegue a vencer. E de que forma o senhor avalia a temperatura agora aqui do segundo turno na nossa cidade, considerando o debate promovido pela TV Câmara no dia 21 de outubro? Houve aí alguns momentos de conflito entre os dois candidatos, troca de ideias, de propostas também. Nós conseguimos trazer a população para participar desse momento. Foi uma oportunidade para que o eleitor pudesse fazer perguntas diretas aí para os dois candidatos, mas sim tivemos também pontos aí de confronto entre os dois. Olha, eu estou bastante curioso em relação a esses indicadores de votos brancos, nulos e abstenções, porque apesar de duas pesquisas mostrarem uma grande distância entre os candidatos durante as semanas anteriores e até mesmo pela amostragem que a TV Câmara realizou, de fato foi uma campanha bastante acirrada entre os candidatos, com muitos atritos, críticas, ambos buscando se distinguir e mostrar supostas fragilidades do adversário. Então, foi uma campanha bastante competitiva em Taubaté e agora a curiosidade é exatamente isso, ver como isso se reflete nos números, especialmente a abstenção, voto branco e voto nulo, para ver se isso se refletiu também em engajamento ou não. Professor, o senhor sentiu falta de algum tema nesta fase da eleição, nesse segundo turno? Você falou muito em saúde, né? Eu não vi, por exemplo, um tema que é importante e não foi abordado pelos candidatos, que é a construção de um anel viário na cidade de Taubaté. Taubaté não tinha sequer um projeto para anel viário em pleno 2024. Parece que agora tem um projeto, pelo menos. Mas eu não vi que isso fosse abordado. Vou fazer um anel viário, vou iniciar um anel viário. Eu não vi isso, que eu acho que é de extrema relevância para a cidade de Taubaté, que tem uma mobilidade estrangulada. O senhor notou mais alguma ausência? Muito bem observado, eu acredito, e eu tinha notado esse aspecto também, em outras campanhas a questão da mobilidade ganhava relevância, ganhava destaque. Nessa eleição não foi uma preocupação fundamental, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e algo que eu sinto falta, não só nessa campanha, mas em outras, né, nos municípios aqui da região, e não apenas em Taubaté, é um debate sobre a integração dos municípios. Desde 2012, estamos numa região metropolitana que confere uma série de possibilidades por conta do Estatuto da Metrópole, e eu observo que esse envolvimento entre os municípios para trabalhar em conjunto e superar problemas que são comuns não acontece. Um deles, inclusive, é a mobilidade. Haja que, visto que a Via Dutra é um corredor, né, viário entre as principais cidades, e não há esse debate para avançar em soluções conjuntas. Vários problemas de segurança, economia, transporte, são problemas que afetam todos os municípios. Então, tenho a expectativa que, em algum momento, os municípios passem a trabalhar de maneira mais conjunta para resolver problemas comuns e são mais fortes. Só um minutinho. Eu percebi uma coisa, no entanto, nos candidatos, que as propostas estavam mais plausíveis, estavam mais dentro de uma realidade. É óbvio que um criticava certa megalomania no outro e tal, mas me pareceu mais dentro de uma realidade do que Taubaté precisa. O que o senhor achou? Olha, a democracia é um sistema que pode ser aperfeiçoado a partir da continuidade. Nós observamos que muitas vezes as pessoas reclamam das regras, mas as regras elas podem contribuir com o aperfeiçoamento desde que sejam mantidas. Então, a realização de eleições, debates de maneira contínua, levam ao amadurecimento do próprio eleitorado, que não vai acreditar em propostas que não sejam viáveis, que sejam muito grandiosas. Então, sim, há um amadurecimento, porque o eleitorado também fica mais exigente. Concordo. A Ana Laura, que foi a mediadora do debate aqui na TV Câmara, inclusive, pode falar até com mais propriedade. Nós tivemos um debate que, em alguns momentos, atingiu picos de tensão, né, Ana Laura? Exatamente, mas acho que realmente o destaque aí é a gente trazer, como o professor falou, né, cada vez mais a população a interagir, a entender que esse processo, nós fazemos parte, né, desse processo, dessa escolha, nós somos fundamentais
Então, a participação dos eleitores realmente foi aí o destaque para o nosso debate. Miguel, eu quero trazer aqui um dado. O site do TSE foi atualizado pela última vez às 4h05. Então, só atualizando aí os nossos telespectadores que ainda não temos dados oficiais. Mas interagindo aqui com os nossos telespectadores que estão conosco no YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté. A Adriana Souza está me perguntando aqui quem está vencendo a eleição em Taubaté. Adriana, nós ainda não temos esses dados oficiais, mas nós trazemos aí a novidade para você, que é a nossa apuração por amostragem. Então, nesse momento, nós já temos 14.671 votos apurados. A nossa produção está nos locais de votação, colhendo esses dados. Ortiz Júnior, do Republicanos, está com 39,23% dos votos e Sérgio Vitor com 60,77% dos votos. Mas esse número, é claro, ele pode mudar, tá? Então, a gente está fazendo esse levantamento, esse dado vai sendo atualizado para vocês aí na tela e também, quando a gente tiver aqui os dados oficiais do TSE, vamos trazer também. Interagindo mais um pouquinho, Renato Neto está parabenizando aqui a TV Câmara por essa iniciativa, que é uma forma aí já de adiantar os resultados para você, porque como o nosso apresentador Miguel aqui comentou, são votos que realmente estão acontecendo. Eles são votos diretamente das urnas. Porque toda vez que encerra a votação em uma urna, a sessão imprime aquele boletim de urna e cola na porta dos locais de votação. Assim, qualquer pessoa pode acompanhar a votação, eleitores, partidos políticos, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados e a gente, é claro, facilita e traz isso para você aí no conforto da sua casa. O Daniel está pedindo aqui para a gente se, dentro dessa amostragem, é possível nós divulgarmos também a quantidade de votos não válidos e as abstenções. Daniel, a gente já está verificando isso com a nossa produção e já eu trago mais informações para você. Na verdade, professor, o senhor já está engajado nessa questão da amostragem. O que pode alterar aí é porque uma amostragem, obviamente, é um percentual do total de votos. O que pode mudar é o número de votos de um candidato para o outro. Mas, evidentemente, também tem uma margem de erro, né? Mas não foge muito disso, né, professor? Até pela experiência do primeiro turno, foi mais ou menos idêntico ao que apareceu na amostragem, né? Sim. Isso? A experiência do primeiro turno da TV foi bem Agora eu estou jogando para o senhor o seguinte, um pouco da metodologia de pesquisa, ciências estatísticas. Eu sei que o senhor sabe, então por isso que eu estou jogando essa fogueira. Não, a experiência do primeiro turno foi bastante assertiva, né? A gente percebe que a TV fez um trabalho muito competente de identificar as tendências de voto e dentro dessa margem que aparece, as variações elas podem até ocorrer, porque não são todas as urnas que são objeto da amostragem, mas a distância é grande nesse momento entre os candidatos pela amostragem. Então, isso coloca uma dificuldade, quando começar os dados oficiais a chegarem, de haver uma diferença significativa entre o que a TV apurou até o momento e aquilo que vai ser a realidade das urnas, né? É claro que é importante sempre ter o cuidado de não cravar resultados, esperar o resultado oficial, mas me parece que há uma distância considerável entre os dois candidatos e dificilmente essa distância vai ser alterada de um modo significativo, porque não é uma projeção de boca de urna, como a Ana Laura bem colocou, com o apoio da equipe, é com base em votos reais, em urnas, na transparência do próprio processo eleitoral. Na época em que nós tínhamos a eleição, Ana Laura, você é muito nova, em que era no papel, professor, a gente esperava assim, a hora que abrirem as urnas do alto da cidade, lá o candidato tal é mais forte, ele pode reverter. Né? Mas aí, como nós temos pessoas distribuídas em 6 regiões das cidades, ou seja, em todos os locais da cidade tem a amostragem. Então, não existe isso de essa região ainda não apareceu ou aquela região ainda não apareceu. Inclusive, se o Júlio tiver informações de proporcionalidade em regiões, Júlio, é só você dar um toque e fique à vontade. Ana Laura. Professor, levando em consideração isso que o Miguel está colocando aqui para a gente, dessa preferência, muitas vezes, por parte alta, parte baixa da cidade, a parte central, hoje a gente observa esse cenário aqui em Taubaté ou não? Ele está bem distribuído?
Olha, no primeiro turno, nós observamos que houve uma distribuição equitativa dos votos nas diferentes regiões do município. E parece, pela amostragem, pelo que a gente está observando, que isso se repete, né? É um fenômeno interessante, né? Porque quanto maior é a área do município, tende a ser maior a diferença entre os candidatos. Alguns candidatos são mais fortes nas áreas mais distantes, outros são mais fortes nas áreas centrais, mas me parece um fenômeno novo observar essa distribuição relativamente homogênea dos votos pelas regiões do município. E a gente está aqui crescendo a nossa amostragem, já são quase Ana, tem gente 16.500. mandando para mim. O quê? Mensagem. Não, quantos votos foram apurados nas sessões. Obrigado, mas é que quem está compilando isso é a produção. Vamos lá, então, chamar o nosso diretor de comunicação, Júlio Rocha, que ele vai trazer mais informações para a gente sobre essa apuração por amostragem. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos. Vamos fazer um tour aqui pela cidade, a partir da área 1, ó. A área 1 que eu disse que é a região central. Nessa região, a gente está com uma amostragem de 3.305 votos. Aqui, Ortiz Júnior tem 34% e Sérgio Vitor 66%. Agora vamos para a área 2, que é aquela área que pega desde o Estoril até o Marlene Miranda, essa região aqui, ó. Ortiz Júnior aqui aumenta um pouco, vai para 39% e Sérgio Vitor 60%. Área 3, que vai do Alto do Cristo até o Parque Três Marias. Ortiz Júnior, 40%, Sérgio Vitor, 59,69%. Vamos lá para a área 4. Linear. Tá. Área 4, que vai do Estadão até a Gurilândia, Newton Câmara Leal. A amostragem já está em 3.657 votos. Sérgio Vitor, 62%. Ortiz Júnior, 37,68%. Agora, essa área aqui, ela é bastante estratégica, Miguel, porque é a área mais com a maior concentração de eleitores e que no primeiro turno foi a área onde o candidato Ortiz Júnior teve a maior quantidade de votos. Vamos ver como é que está lá, área 5, ó, que tem 27% dos eleitores estão nessa região. Aqui o Ortiz Júnior, ele é 42% e Sérgio Vitor 57%. Só que a gente pode ver que a amostragem ainda dessa área, ela está um pouco baixa em relação às outras. Mas até então está dando 42% para o Ortiz Júnior e Sérgio Vitor 57%. E aí a gente finaliza com a área 6, que é a região do Quiririm ao Bonfim. Como está essa? 42% Ortiz Júnior, 57% Sérgio Vitor. E há um fator interessante aí, Miguel, que em todas as regiões o candidato Sérgio Vitor, por amostragem, ele aparece à frente. Não existiu... E com a mesma vantagem, praticamente. Isso, agora aqui já é a totalização, né? A amostragem já está em quase... Aqui está aparecendo 19 mil, já passou. Está em 20 mil. E o Ortiz Júnior, 38,77%. E Sérgio Vitor, 61%. Ok, Miguel? Ok, por enquanto Júlio. É isso daí. Agora a gente tem como mensurar a votação na cidade inteira. Não é isso? E aí, professora Ana Laura, está linear em toda a cidade, até mesmo na região onde o Júnior foi mais votado no primeiro turno, a impressão que dá é que o Júnior manteve os votos dele e o resto todos migraram no segundo turno para o candidato Sérgio Vitor, professor. Explique essa alquimia. Esse é um fator, Miguel, que chama muito a atenção, exatamente porque quando há o segundo turno, há uma certa divisão dos votos entre aqueles que não foram escolhidos para passar para o segundo turno. E surpreende, caso a gente tenha essa confirmação no total dos votos,
que o candidato Ortiz não tenha conseguido agregar um grande número de votos, especialmente porque, na última semana, a candidata Márcia, do PL, e o próprio PL, anunciaram apoio ao candidato Júnior Ortiz. Então, chama muito a atenção, a confirmar esses resultados, o fato de que o candidato Ortiz conseguiu agregar poucos votos daqueles que não foram escolhidos para o segundo turno. Ele não conseguiu com que outras candidaturas, os eleitores migrassem. Temos Trazendo dados aqui do primeiro turno, Ortiz Júnior saiu com 36,20%, com 57.500 votos aproximadamente, e Sérgio Vitor ficou em segundo lugar com 23,52%, com 37.399 votos. Então, vamos aí acompanhar para ver como esses dois candidatos se saem agora no segundo turno. Só falar aqui do Guilherme Ramiro, que mandou aqui mensagem também no Zap da TV, parabenizando o trabalho e dizendo que essa amostragem parece que para abrir apetite, né, da apuração. A ideia é essa. Exatamente. Como eu falei, já vai acalmando um pouco a ansiedade de todo mundo aqui. A Tamara, por exemplo, está aqui nos comentários e falando, pelo amor de Deus, me fala quem está ganhando. Então, Tamara, está na tela para você, de acordo com a amostragem aqui, né? A apuração por amostragem realizada pela TV Câmara. Ortiz Júnior agora com 38,68% dos votos e Sérgio Vitor com 61,32% dos votos. Ana, e até quem não tiver acesso a uma televisão, a um aparelho de TV nesse momento, também estamos pelo YouTube, pelo Facebook, pelas plataformas digitais, né? E lembrando que nós estamos em canal aberto, então dá para você acompanhar de uma forma bem móvel. Você pode acessar com facilidade, professor. Exatamente. Para quem tem a Claro TV, é canal 4. Para todos os demais, aí, canal 4.2 podem acessar. E olha, o interessante que eu estou observando aqui, na interação entre os nossos telespectadores, é que eles estão aí expressando a sua preferência de voto, cada um defendendo aí o seu candidato, apostando, né, em quem vai ser o grande vencedor nessas eleições municipais aqui de 2024, e tudo com muito respeito. Então, realmente é assim que tem que ser, assim que a democracia funciona, cada um expressando a sua opinião com respeito, sempre todos podem se manifestar livremente. E, professor, os telespectadores estão falando aqui também do comportamento dos candidatos nos últimos debates, né? Então, foram realizados 3 debates agora no segundo turno, um deles aqui pela TV Câmara Taubaté, 2 deles por emissoras locais aqui da região, e eles observaram uma mudança até de comportamento dos próprios candidatos, que ora estavam ali mais propositivos, outra hora mais conflituosos entre eles. Por que essa mudança, professor? É mudança de estratégia mesmo? Análise aí do caminho que eles devem tomar? São estratégias que são estabelecidas, né? Especialmente porque no segundo turno, o grande objetivo de cada candidatura é estabelecer as suas propostas e estabelecer diferenças em relação ao rival. E especialmente, é claro, destacando a sua posição como a mais qualificada. Então, nós observamos a alternância de comportamento em termos de ser mais críticos em relação ao rival ou ser mais propositivos. E nós sabemos que durante as campanhas são realizados os chamados trackings, ou seja, aquela sondagem em relação aos eleitores. Então, essas reações, elas são tomadas também com um parâmetro para ajustar o discurso que oscila entre a crítica ao adversário e, ao mesmo tempo, o caráter propositivo, né? E nós observamos que os dois candidatos, de alguma maneira, ficaram dentro daquilo que se esperava, ou seja, o candidato Ortiz buscando reafirmar a sua experiência, enquanto o candidato Sérgio Vitor se colocava como renovação. Então, o embate se deu exatamente em torno desses dois argumentos. Na verdade, o candidato vai para o segundo turno, ele já pensa numa narrativa e segue ela. Agora, eu tenho uma outra pergunta para o senhor, que diz... Pois não, Ana. Informação é prioridade. Desculpa interromper, mas é que agora nós já temos informações oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Você acompanha aqui na tela junto comigo. Já são 1,78% das urnas apuradas. Sérgio Vitor aparece na dianteira com 68,72% dos votos e Ortiz Júnior com 31,28% dos votos. Mas quem é telespectador aqui da TV Câmara já estava conferindo aí esse resultado muito próximo
conforme a nossa apuração aí por amostragem. E só para poder deixar também claro, como é a amostragem, é um percentual de votos que é apurado, vamos dizer assim, e daqui a pouco para, né? Nós não temos a totalidade dos votos, não é verdade? Mas daqui a pouquinho o Júlio passa para a gente a informação correta para que eu possa retransmitir para você, tá? Daqui a pouco a nossa amostragem, ela evidentemente se esgota, né? Porque nós estamos em mais de 100 sessões e não na totalidade das sessões. E aí nós vamos acompanhar de forma oficial o que o TSE está emitindo agora, né? Porque agora sim o TSE entrou na partida. A pergunta que eu ia fazer para o senhor é o seguinte: eu vejo muito os candidatos trazendo personalidades, figuras com um pouco mais de relevância na política, declarando apoio, declarando que esse candidato é o candidato correto, é o candidato mais preparado. Isso reverte em voto? Olha, eu acho... Mesmo os candidatos derrotados que declaram voto, tá? Sim, sim. Eu acredito que isso depende das circunstâncias de cada eleição. É claro que apoio sempre é importante, apoio nunca se deve recusar, pelo contrário, mas o o eleitorado, melhor colocando os cidadãos, tem uma posição ativa. Então, nós observamos que o apoio é importante para sinalizar força, sinalizar que existe uma capacidade de aglutinar forças no caso de uma possível vitória. Porém, isso não é um fator que vai definir a vontade do eleitor. O eleitor é crítico. E pelos números que nós observamos aqui em Taubaté, apesar da declaração de voto da terceira candidata, que foi muito bem votada, mais de 20% dos votos no candidato Ortiz, isso não se reverteu no apoio nas urnas, pelo que a gente está observando. Vamos confirmar, mas a amostragem diz que não. Se isso se confirmar, mostra que o apoio é importante, mas ele não é um fator que isoladamente vai levar o eleitor a tomar uma decisão. Até porque tem uma diferença em você declarar voto e você declarar apoio e pedir para que seu eleitor te acompanhe. Sim. E nas eleições municipais, o fator local ele tem um peso muito importante, né? Então, a gente observa que governador se envolve, deputados federais, senadores e outras figuras. Mas, no final, as questões locais e como o eleitorado sente a sua cidade, o que ela precisa, é o que vai definir. Então, eu vejo o apoio como algo importante, mais um fator de decisão para o eleitor, que mostra essa capacidade de aglutinação, de encontrar apoios para a candidatura, mas não é o fator decisivo aos olhos dos eleitores. Vamos dar uma viajadinha? 38 quilômetros daqui, Ana Laura. Vamos para São José dos Campos. Eduardo Cury em segundo lugar com 40,54% dos votos e Anderson Farias, que busca aí a reeleição, com 59,46% dos votos, mas nem 1% ainda das urnas apuradas. Temos São Paulo alguma coisa já? Já vamos consultar. Nossa capital, né? Vamos saber como é que está por lá. Vamos lá, então, ver como está o cenário. Ricardo Nunes aparece aí na dianteira, também em busca da reeleição, com 62,23% dos votos, e Guilherme Boulos com 37,77%, um pouquinho mais adiantada a apuração em São Paulo, capital, com 4,24% das urnas apuradas. Vamos fazer uma avaliação curta aqui da eleição de São Paulo, professor, porque o que eu percebi nesse segundo turno do candidato do PSOL é que ele nadava contra a maré e não adiantava, que ele não conseguia sair desse número que ele iniciou o segundo turno. E São Paulo, capital, é uma cidade que ela não é de um só dogma político. Ela já elegeu direita e já elegeu esquerda. O que acontece hoje com a cidade de São Paulo que endireitou, vamos dizer assim? Olha, o prefeito Ricardo Nunes, ele tem uma vantagem importante, que é exatamente ter a máquina. Isso não é um fator que decide a eleição, porque já teve prefeitos que buscaram a reeleição em São Paulo e foram derrotados, não é? Mas ele contou principalmente com a alta rejeição do candidato Boulos. Esse foi o fator decisivo, não é? E a soma, então, dele ter a máquina, não ser um candidato com tanta rejeição quanto o Boulos, definiu a eleição. Ou seja, você definiu bem, o Boulos ele remou, nadou e não conseguiu sair do lugar.
porque ele não conseguiu reduzir o principal obstáculo, que é a alta rejeição que tem entre os eleitores. E a rejeição é um fator preponderante para você ganhar uma eleição. Porque você não tem campo para crescer. Sim. E especialmente no segundo turno. No segundo turno, normalmente, o critério do eleitor é quem eu não quero que vença. Ana, tem coisa bem empatada ali, hein? Tem sim. Vamos falar um pouquinho agora do cenário aqui nacional. Bora. Professor Moacir, algumas cidades aqui do nosso país têm uma disputa aí bastante acirrada entre PT e partidos aí de direita, né? Como União Brasil, MDB, PL. E vem aí um cenário Nordeste, Norte, onde a gente observa esses dois partidos aí, esses dois posicionamentos se enfrentando. Eu fiz aqui um rápido levantamento em cidades que, nas pesquisas, apresentavam uma proximidade muito grande aí de intenção de votos. Por exemplo, em Mauá, São Paulo, o PT ainda está na frente. Já em Diadema, também aqui em São Paulo, é a vez do MDB se destacar. Em Fortaleza, no Nordeste, a gente observa aqui na tela, junto comigo, o PT na frente, com 50,34%. Mas uma diferença muito pequena, né, do PL, André Fernandes, com 49,66% dos votos. Aí, atualizando, então, estão bem próximos aí um do outro. Como que o senhor analisa esse cenário, essa disputa entre esquerda e direita? E eu vou trazer dados aqui de outros municípios também. Muito bem. Só para lembrar, acho que a nossa amostragem, Ana, parou no 24.254 votos. Nós vamos ter a confirmação só da produção, do Júlio. E o que nós conseguimos apurar nessa amostragem é 61,47% para o candidato Sérgio Victor, 38,53% para o candidato Ortiz Júnior. E se você olhar o oficial... Eu não enxergo, viu, Ana? Quantos por cento? Vamos lá para o oficial, então. Já temos 8,49% das urnas apuradas. Sérgio Victor na dianteira com 64,32% dos votos. E Ortiz Júnior com 35,68% dos votos. Quantos votos apurados? 8,49. 8,49. Tá mais ou menos os números semelhantes, hein, professor? O senhor acha que pode ser o início aí difícil de reverter isso aí, porque a distância está grande, né? Os números são semelhantes, eles refletem a amostragem da TV Câmara de Taubaté e como a distância é grande, dificilmente haverá uma reversão, né? Porque já são 8% dos votos apurados. Em relação à sua pergunta, Ana Laura, quanto às capitais do Brasil especialmente, a disputa entre o PT e o PL, eu acredito que cada realidade deva ser analisada dentro das suas próprias condições. Em relação a eleições municipais, tanto na atual quanto nas outras, eu, com base naquilo que já avaliei e estudei, entendo que os fatores locais, eles pesam mais, não é? Inclusive porque há um histórico de questões locais que vão definir o papel dos candidatos, né? E os apoios nacionais, como nós temos observado, tanto do atual presidente quanto do ex-presidente, que são respectivamente do PL e do PT, não têm sido tão decisivos quanto se espera. E essa é uma lição das eleições municipais que as pessoas esquecem. Em Fortaleza, onde você comentava, por exemplo, existe já um desgaste. Desde 2005, a esquerda governa Fortaleza, então há um desgaste, não é? Então, isso gera uma expectativa de mudança e, ao mesmo tempo, o grupo que está no governo do estado teve um racha, né? O Ciro Gomes, que é um grande líder político do Ceará. Apoiando o candidato do PL. Exatamente. Eu vivi para ver isso. Exatamente. Então, esse grupo rachou por conta das eleições de 2022. O próprio Ciro está rompido com o irmão, o Cid Gomes, né? Então, isso ajuda a explicar esse cenário competitivo, ou seja, um racha e parte do grupo que estava no poder agora apoiando o candidato do PL, que há 2 ou 3 anos não seria algo previsto, né? Completamente impensável. Agora nós vamos chamar o nosso diretor de comunicação, porque nós encerramos aqui a nossa apuração por amostragem e ele vai trazer mais informações para nós. Júlio. Ana, Miguel, boa tarde. Vamos. Ó, na tela, a única escola apurada
pela produção, em que o candidato Ortiz Júnior ganhou, foi a Escola Ernesto de Oliveira Filho, na Vila Bela. Nas outras demais escolas, o candidato Sérgio Vitor ganhou. Um outro dado importante é que de todas as urnas, foram mais de 100 urnas apuradas, somente em 9 delas, é lógico que é uma amostragem, né? Somente 9 delas, o candidato Ortiz Júnior esteve à frente do candidato Sérgio Vitor. Então, a amostragem nossa foi finalizada, 24.254 votos. Lembrando que, estatisticamente, agora, para apurar mais esse valor, lógico que tem uma margem de erro aí, que pode ser com essa amostragem em torno de 1%, para mais ou para menos, 1,5% no máximo. Isso daí é matemático. Isso daí é uma fórmula estatística que ele dá o índice de erro, né? Para baixo ou para cima. Então, com essa amostragem, o número de eleitor em Taubaté é aproximadamente 1,5% no máximo. Então, para a gente apurar mais e diminuir essa margem de erro, seria praticamente ter que apurar toda a cidade. E aí não seria por amostragem, que aí é a apuração oficial do TSE. Então, basicamente é isso. A gente finaliza aqui o levantamento por amostragem. E 38,53% Ortiz Júnior, Sérgio Vitor 61,47% dos votos. E pela calculadora estatística, em torno de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo do resultado final. É lógico que não é o resultado oficial, isso daí é uma estimativa que a gente faz. O resultado oficial é o do TSE, mas basicamente, matematicamente, Miguel, eu acho que é muito difícil a diferença ser revertida em relação a esses dados que a gente apurou com essa amostragem. Tá certo. E é muito difícil também destoar o número oficial do número da amostragem, né, Júlio? Júlio, obrigado pelas informações, pelas explicações. Nós vamos deixar aqui em tela, Ana, o resultado da nossa amostragem, né? Que ficou em 38,53% por Ortiz Júnior, em 24.254 votos e 61,47% para o candidato Sérgio Vitor. Então, eu vou atualizar aqui os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Já chegamos a 13,84% das urnas apuradas. Sérgio Vitor está na frente com 63,94% dos votos e Ortiz Júnior com 36,06%. Então, realmente muito próximo aí do número que a gente está apurando. Professor, os nossos telespectadores aqui estão interagindo com a gente e um deles, o Roberto, fez uma sugestão bastante interessante. Ele pediu para o senhor analisar o cenário em Ribeirão Preto, onde nós também temos um candidato do Novo disputando as eleições e, nesse momento, ele está à frente. Eu vou atualizar aqui a tela com os dados, mas o que isso representa para a gente? Olha, o partido do candidato Sérgio Vitor, que é o Novo, ele tem conseguido algumas prefeituras importantes. Pode sinalizar que dentro do campo da direita é um partido que se fortalece, mas é importante observar que, apesar de algumas vitórias importantes no primeiro turno, é um partido que ainda tem poucas prefeituras. Então, conquistar grandes municípios, como Taubaté ou Ribeirão Preto, seria um avanço em termos de visibilidade, não é? Em termos numéricos, muito distante dos demais partidos, mas seria exatamente esse destaque. Mas eu observo, colocando aí o número que você coloca em tela, dos dois candidatos, que ainda é uma apuração inicial, está em quase 14%, e a diferença entre os candidatos está em 5%. Lembrando que o Ricardo Silva, ele é deputado federal, então tem uma visibilidade e é a segunda vez que ele concorre à prefeitura de Ribeirão Preto. Então vamos dar atenção a esses números para ver se eles se confirmam ou se há alguma mudança.
Os dados estavam bem mais próximos aqui, a disputa estava bem mais acirrada, mas só atualizando aqui o nosso telespectador, esses dados que o professor estava comentando. Então, a Prefeitura de Ribeirão Preto, o candidato do Novo, Marco Aurélio, está aí com 52,88% dos votos e Ricardo Silva, do PSD, com 47,12% dos votos. Trazendo um outro dado aqui, o Partido do Novo, em 2020, elegeu um único prefeito. Agora, em 2024, no primeiro turno, já eram 18 prefeituras com o candidato do Novo, um crescimento aí de 17 pessoas, né, prefeituras. Aí, então, representa um crescimento do partido. Lembrando que em 2020 o Novo não lançou candidato a prefeito na cidade de Taubaté, né? Agora, professor, quase igual a pergunta da Ana Laura. Qual é o recado que o eleitor taubatiano, a população de Taubaté, dá ao eleger um candidato jovem de um partido que está se iniciando na política, né? É a primeira eleição em que o Novo lança um candidato. O senhor vê algum recado da população de Taubaté com relação a essa eleição, possível eleição, né? Olha, a política, Miguel, é feita de ciclos. E me parece que o ciclo em Taubaté é do ciclo da mudança, não é? O atual prefeito, ele não conseguiu estar no segundo turno e os dados mostram que um candidato que pela primeira vez disputa a prefeitura, portanto não esteve no executivo, possivelmente vai ser eleito. Na cidade vizinha, em Caçapava, o mesmo fenômeno, ou seja, o candidato Ião, mais jovem entre aqueles que postularam a prefeitura, conseguiu vencer, não é? Então, me parece que há uma expectativa de renovação da política e uma opção por novos nomes. Se isso vai se manter, temos que observar as próximas eleições. Mas a política é cíclica. Em algum momento, o eleitorado opta pela renovação, em outros, opta pela experiência. E, nesse momento, me parece que a tendência é olhar para a renovação. E, de uma maneira geral, em nível estadual e nacional, o senhor vê essa necessidade, esse desejo de mudança também do eleitor? Não? Eu vejo um cenário mais fragmentado, não é? Em alguns municípios há essa vontade de mudança, em outros a busca por nomes experientes, mas especialmente a busca por pragmatismo, ou seja, a maior parte dos candidatos que venceram, especialmente nos grandes centros, tem essa característica, ou seja, olhar os problemas do município e propor soluções concretas. A questão ideológica, ela tem um peso muito forte nas eleições nacionais. Em nível local, a população quer soluções concretas. E aí as posições ideológicas não dizem muito a respeito de questões que movem a população: educação, segurança, trabalho, transporte. Professor, o Guilherme está perguntando aqui para a gente. Antes de tudo, quero agradecer a todos os nossos telespectadores pelas perguntas enviadas. É claro que a gente não consegue responder a todas elas, mas buscamos aí sanar as dúvidas da maioria. O Guilherme mandou uma pergunta: como o senhor avalia que tenhamos duas candidaturas conservadoras em Taubaté agora no segundo turno? Nós observamos que em eleições anteriores, esse perfil predominava no município, então isso não é algo estranho à realidade local, mas, mais uma vez, me parece que são candidaturas que dizem respeito às expectativas do eleitorado. Uma parte do eleitorado que busca uma opção que se coloca como experiente, como é o caso do ex-prefeito Ortiz Júnior, e uma outra parte do eleitorado que busca a ideia de renovação. Então, não é algo estranho à realidade política do município a presença dessas duas candidaturas no segundo turno, mas são candidaturas diferentes dentro de um mesmo campo político. Atualizando aqui os dados, então, em São Paulo, na capital, que chamou muito a atenção, né, principalmente aí no primeiro turno, em razão dos debates muito acalorados que foram realizados entre os candidatos. Ricardo Nunes está à frente com 60,97% dos votos, ele que é do MDB, e Guilherme Boulos está aí em segundo lugar com 39,03%. E um detalhe curioso dessa eleição é que o Novo, ela acabou de perguntar de dois candidatos conservadores, o Novo se coligou com um partido tradicionalmente de esquerda, que foi o PDT, e que foi graças ao PDT que o Sérgio Vitor teve 27 ou 28 segundos no primeiro, né, para não passar incólume, ele teve 28 segundos graças ao PDT. Ou seja, isso confirma uma certa teoria, o professor,
de que as pessoas no interior não têm esse viés tão ideológico, ou pelo menos partidário, né? Sim, exatamente, eu concordo com essa leitura, é a linha de análise que adoto em relação às eleições municipais, e nós observamos que esse foi o argumento utilizado pela candidata Márcia do PL para apoiar o candidato Ortiz no segundo turno, e os números mostram que não teve o efeito esperado, ou seja, a transferência de votos. Então, no interior do estado de São Paulo, e digo inclusive no Brasil, essas questões ideológicas, a não ser para aqueles que se opõem de maneira ferrenha no cenário nacional, não se colocam como um fator decisivo, né? Ou seja, nós não observamos a aliança entre o PT e o PL, que são partidos que se opõem e que têm isso como meta, ou seja, não se coligar em nenhum momento, não é? Mas os demais partidos são mais flexíveis na realidade local. É que aqui também o PDT é liderado pelo vereador Neneca, que foi o responsável até por essa coligação, e tinha também o vereador Serginho, que acabou não se reelegendo, e, se eu não me engano, o Ariel Katz foi o eleito do PDT, juntamente com o vereador Neneca, que foi reeleito. Mais algumas novidades aí? Só atualizando aqui os dados de São José dos Campos, ainda tem poucas aí sessões apuradas, estamos em 11,92%. Anderson Farias continua à frente com 59,05% e Eduardo Cury com 40,95%. Isso é uma caracterização de que é muito difícil perder a eleição quem está com a máquina, professor? Porque ele era vice-prefeito do Felício Helmut, que acabou saindo candidato a vice do governador Tarcísio, e o Anderson assumiu a prefeitura. 2 anos à frente da prefeitura, ele consegue a reeleição. Pode-se dizer que quem está com a máquina tem uma frente diante dos outros candidatos? Sim, é possível afirmar isso. Quem está no comando da prefeitura tem uma vantagem. No caso do candidato Anderson, além dessa vantagem, contou com o apoio do próprio era um ilustre desconhecido, né? Mas com o apoio do próprio vice-governador, né? Isso é importante, se engajou na campanha, não é? E algo que pode ter sido uma dificuldade para o candidato Eduardo Cury a confirmar os números é exatamente o fato que os dois já trabalharam juntos, faziam parte do mesmo grupo político. O Anderson foi secretário do Eduardo Cury, foi assessor na Câmara Federal. Isso coloca uma dificuldade de distinção para o eleitor. Ou seja, o eleitor ele se pergunta por que mudar se os dois candidatos representam valores equivalentes aos olhos do eleitor. Claro, foi uma disputa muito acirrada entre os dois, inclusive com momentos de tensão, mas o eleitorado talvez não tenha percebido uma diferença significativa e preferiu, então, manter o time que está na Prefeitura de São José. É o voto de segurança? Voto de segurança. Pode-se entender isso em São Paulo também? Acredito que sim. Somada à alta rejeição do candidato Boulos, o voto no candidato Nunes é um voto de segurança daqueles que não querem mudar. Ana, como é que estamos em Taubaté? 30%? Vamos lá, atualizando, então, não chegamos ainda a 31% das urnas apuradas. Sérgio Vitor segue aí liderando a disputa com 63,08%. Já são aí 29.500 votos. Já dá para a gente... Pouco mais de 10%, né? Isso. Dos eleitores que estavam aptos a votar, né? Porque a gente não tem como dizer de votos válidos, porque a gente não tem uma ideia ainda de abstenção. Exatamente. Ortiz Júnior com 36,92% dos votos. Nas eleições de 2020, o segundo turno teve uma abstenção bastante significativa também, que foi de 31,58%, ou seja, compareceram nas urnas 156.800 eleitores aproximadamente. Mas, considerando que em 2020 eram 229 mil eleitores e agora já temos mais de 242 mil eleitores na cidade. O professor, quem quer que seja eleito, a partir de 1º de janeiro de 2025, pega uma cidade com grandes desafios. Talvez a saúde seja o maior deles. Tem mobilidade. Mas eu queria que o senhor avaliasse quais serão os principais em que ele vai ter que encarar e vencer. Olha, são muitos desafios. A saúde, com certeza, é um desafio muito importante, é uma expectativa da população, dadas as dificuldades dos últimos anos. A questão da mobilidade é um grande desafio. Muitos falou do financiamento, que é importante.
mais além do financiamento, o próprio sistema de mobilidade e com o desafio da sustentabilidade, ou seja, da redução da emissão de poluentes e, é claro, o cuidado com as enchentes que são preocupantes aqui no município de Taubaté. E, é claro, a questão do IPMT, que foi levantada várias vezes. A prefeitura tem 2 parcelamentos, não pode mais fazer novos parcelamentos e nem renegociar os atuais. E isso somado, é claro, à contribuição regular. Então, o desafio para quem for eleito é muito significativo e há uma grande expectativa da população em relação a esses assuntos e, é claro, dos servidores em função dessa situação do IPMT. Eu ia perguntar exatamente isso para o senhor, a questão dos servidores. Plano de carreira seria o principal desafio? É um desafio importante, né? Ou seja, hoje a gestão ela tem vários desafios e motivar e qualificar o serviço público e o plano de carreira é uma ferramenta fundamental, especialmente para atrair aqueles que são profissionais capazes, são competentes e que, evidentemente, a questão de uma perspectiva de carreira ela é importante, né? E há outros municípios na região, inclusive, que têm bons planos de carreira. Então, o município ele tem que ter um plano que seja atrativo e que justifique para os profissionais a manutenção, permanecer no serviço público ou entrar para o serviço público. Só atualizando aqui os nossos telespectadores que chegaram agora, os dados que aparecem na tela é uma apuração por amostragem que foi feita pela TV Câmara Taubaté. A nossa equipe foi aos locais de votação e solicitou aí no boletim de urna os votos. Então, a nossa apuração por amostragem mostra Sérgio Vitor com 61,47% dos votos e Ortiz Júnior com 38,53% dos votos. E atualizando vocês, então, com os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, já estamos, então, com 37,26% das urnas apuradas. Sérgio Vitor, do Novo, aparece com 62,86% dos votos e Ortiz Júnior, do Republicanos, com 37,14% dos votos. Muito próximo dessa apuração por amostragem realizada pela Câmara de Taubaté. Professor, eu tenho uma pergunta. No primeiro turno, Sérgio Vitor surpreendeu. Ele aparecia aí em muitas pesquisas em 4º lugar. Era Ortiz Júnior, Márcia do PL, Lorene e, por fim, Sérgio Vitor. Ele acabou surpreendendo, terminou em 2º lugar e hoje disputa aí o 2º turno com o candidato do Republicanos. Considerando que ele tinha um tempo muito pequeno de televisão, inclusive a abordagem dele era exatamente destacar esse tempo, que era pequeno, 10 segundos apenas de televisão, de que forma a gente pode avaliar essa conquista dele aí, chegar em 2º lugar para o 2º turno, agora disputando as eleições municipais de 2024? De que forma ele conseguiu visibilidade na cidade? Olha, a TV continua sendo um veículo importante, assim como o rádio, mas as redes sociais, elas trazem um outro caminho para as candidaturas e especialmente quando consegue engajar um número importante de pessoas na replicação dos cortes, dos vídeos, das mensagens, não é? Então, isso, de alguma maneira, eu não digo que dilui, mas coloca uma outra opção para a circulação dos candidatos. Daí, a gente vê, não somente em Taubaté, mas em outros municípios, candidatos com pouco tempo de TV ganharam grande destaque. Acho que o principal exemplo é o candidato Pablo Marçal, em São Paulo, polêmico, mas que não contava com nenhum tempo de TV e ainda assim atingiu um número expressivo de votos, né? Então, isso coloca mais um desafio, ou seja, o tempo de TV continua importante? Sim. Nenhum candidato vai abrir mão de uma coligação forte para tempo de TV e também para tempo de rádio. Mas a internet coloca uma outra dinâmica para as eleições e um novo desafio para os cientistas políticos e marqueteiros. O Pablo Marçal abriu um precedente na maneira de se fazer política no Brasil, preocupante ou que merece atenção para se seguir esse caminho? Eu acho que é preocupante porque coloca o vale tudo, mas não é algo novo. Nós já vimos isso em outras eleições no Brasil e especialmente em relação ao candidato à presidência dos Estados Unidos, o ex-presidente Donald Trump, que não tem nenhum tipo de cuidado em veicular notícias falsas, gerar polêmicas para conseguir o engajamento. As redes sociais têm essa característica de serem alimentadas pelas polêmicas e pelo radicalismo.
Então, o objetivo hoje, acredito, é exatamente entender esse fenômeno e estabelecer regras, especialmente para preservar o processo eleitoral, para que ele seja um processo transparente e que não seja distorcido por quem joga fora das regras, vamos colocar dessa maneira. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. A gente viu muito, a gente estava falando antes sobre a intenção de que algum governante de referência, falar do Tarcísio especificamente, governador do estado, tenha um impacto na sua campanha. Acabada a eleição, é preciso que exista maturidade política, né, para que, no caso do candidato que venceu, não seja o apoiado pelo governador ou por uma outra autoridade política. Até para a gente poder fazer uma análise, o senhor fazer uma análise da importância que é o governo do estado na gestão e na administração municipal. E essa demonstração de maturidade política se dá em caso de confirmação do Sérgio Vitor eleito, vai precisar do governador e do governo do estado, né, professor? Vai precisar, como todos, né, não somente o candidato que será eleito aqui em Taubaté, mas apesar do apoio, né, do governador a certos candidatos, como é uma realidade aqui em Taubaté, o governo do estado tem que servir a todos. E todos também têm ciência que, evidentemente, o objetivo do governador ou é a reeleição ou ser candidato a presidente, né? Isso não é nenhum segredo, é o que se coloca, né? E é importante para quem tem essa pretensão, a reeleição ou a candidatura à presidência, ter o apoio em todo o estado. Então, a questão será a recomposição, que é o interesse tanto do governador quanto com possíveis candidatos que ele não apoiou, mas que podem ser eleitos e que pode ser o caso de Taubaté. Aos nossos telespectadores, vocês que nos acompanham, podem enviar a sua mensagem, a sua pergunta também, o seu posicionamento político. Aqui, todas as mensagens são muito bem-vindas. Então, entre em contato conosco, o nosso WhatsApp é o 36259525 e eu consigo acompanhar aqui o chat do YouTube, que é youtube.com/TVC Taubaté. Consigo acompanhar todas as perguntas e a interação de todos vocês. Quero já agradecer antecipadamente por estarem acompanhando aqui a nossa apuração e também a análise do historiador Moacir Santos. Então, atualizando alguns dados, agora tivemos aí um crescimento na apuração das urnas em São Paulo, na capital. Ricardo Nunes ainda na frente com 59,9% dos votos e Guilherme Boulos com 40,1% dos votos. Muito bem. E só lembrando que na amostragem de 24.254, o resultado está par e passo com o resultado oficial. Uma coisa que eu também não vi, professor, ser destacado entre as propostas dos candidatos é a questão do esporte. A gente sabe que a prefeitura tem as suas obrigações com o esporte amador e esporte de base. Eu não vi muito destaque com relação a isso. Não se pode falar em ajuda direta, por exemplo, a uma paixão do taubatiano, que é o Esporte Clube Taubaté. Mas ao esporte é muito importante a participação da prefeitura, né? Uhum. O esporte ele é fundamental como inclusão social e também como política de saúde pública, né? Porque a promoção das atividades físicas é importante para criar hábitos na população, especialmente no momento em que índices de saúde são preocupantes, né? Então, é um tema que deve ganhar atenção, esperamos, do eleito para os próximos 4 anos. Uhum. É o que nós esperamos. Vamos lá, também. então, com dados oficiais aqui. A Mari de Fátima está pedindo para a gente atualizar a tela. Então, eu quero explicar para os telespectadores que estão chegando agora. Essa é uma apuração por amostragem realizada aqui pela TV Câmara Taubaté. Foram colhidos aí diretamente dos boletins de urna, que é aquele impresso que sai da urna quando a eleição já foi finalizada ali. Então, nós colhemos aí 24.254 votos. Então, Sérgio Vitor com 61,47% dos votos e Ortiz Júnior com 38,53%. E agora, aqui na tela aparece para você os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral, que nesse momento, Miguel, professor Moacir, está exatamente ali
idêntico, muito próximo, só ali as casas decimais é que mudam um pouquinho. Sérgio Vitor com 61,76% dos votos e Ortiz Júnior com 38,24% dos votos. Nesse momento, já com 56,58% das urnas apuradas. Deixa eu fazer um agradecimento aqui à nossa equipe, que estava nas sessões e trouxe para você esses números que até aqui, eu acredito que continuará, para e passo, como eu disse, com os votos oficiais, a apuração oficial do TSE. O André, o Neto, Felipe Pitina, o Francisco Queiroz, que é o nosso querido Chico, o Júlio, Lucas Levin, o Raul, a Tânia Vinhas, nossa repórter, o Vitor Reis e o Cadu Reis, que está aqui. Tem o Eric e tem o Taveira e também o Lincoln Santiago. E os nossos estagiários que estão vivendo um dia assim espetacular, porque acompanhar, enquanto você ainda cursa uma faculdade, um momento democrático tão importante, a Ariana Viana, a Isabela Vieira, o Murilo Henrique e o Luiz Martins. Essa equipe é 10. Essa equipe teve todos os votos. É verdade. Aproveitando aqui a oportunidade, quero agradecer também, parabenizar a todos pelo trabalho realizado e, claro, com destaque aí para os estagiários que estão vivendo novas experiências, puderam acompanhar as entrevistas que nós fizemos com os candidatos, que inclusive foram entrevistas transmitidas ao vivo e que depois ficaram disponíveis aí para a população no nosso canal no YouTube. E também os debates. Então, com certeza, foi um aprendizado aí muito engrandecedor. Nesse momento, nós já estamos com 65,89% das urnas apuradas, Sérgio Vitor com 61,72% e Ortiz Júnior com 38,28% dos votos. Eu não sei se eu falei do Calil, nosso Brima que está aqui. Calil também participando com a gente aqui da transmissão. Qualquer esquecimento já está perdoado aqui pela emoção do momento, Miguel. Sabe o que eu queria perguntar para o senhor, professor? O senhor acha que está esgotado os modelos de debates que nós vimos hoje? Eu não estou falando só de Taubaté, não. A TV Câmara inovou no primeiro e no segundo turno. E, na minha opinião, foram os melhores debates. Não é porque eu estou aqui, mas foram os melhores debates dentro das regras do segundo turno. Então, eu achei fora de série. Mas eu estou falando de uma maneira geral, até porque nós vimos debates horrorosos em São Paulo. Está esgotado? É preciso se inovar? Olha, isso é uma pergunta interessante, né? O debate ele é uma oportunidade do eleitor ter um contato com os candidatos sem aquela produção que caracteriza a propaganda eleitoral. Ou seja, é o candidato ali ao vivo, tendo que se explicar e participar do confronto com os seus rivais. Mas, dada as circunstâncias de conflito que nós observamos no Brasil, e especialmente algumas situações bizarras, né, como, por exemplo, em Cuiabá, em que um dos candidatos simplesmente esgotou todo o seu tempo para não participar do debate, isso é um prejuízo para o processo, especialmente para os eleitores. Então, é preciso alguns aprimoramentos, né? Algo que eu penso, por exemplo, seria aumentar a interação dos especialistas, médicos, professores, enfermeiros, engenheiros de tráfego, ou seja, trazendo questões muito específicas do seu dia a dia, e isso permitiria o confronto entre aquilo que o candidato propõe e a realidade, até para perceber qual é a profundidade do conhecimento do candidato em relação à saúde, educação, segurança. Então, quando ele propõe uma medida, por exemplo, vamos zerar a tarifa de ônibus, ou então vamos aumentar a guarda municipal, você ter ali o especialista que vive a realidade e vai trazer o confronto entre aquilo que está sendo proposto e a realidade daquele profissional. E aí sim seria possível medir o quanto o candidato ou a candidata conhece a realidade a qual apresenta propostas. E se eu falar para o senhor que em 2016 nós fizemos isso no debate da TV Câmara, só que não era o especialista. A gente fazia e elaborava uma pergunta para o candidato Moacir, só que depois da sua resposta a gente colocava a lei. O que dizia a lei era um confronto sobre se você sabia ou não o que estava falando. Então, vamos lá. Uma novidade aqui na nossa tela para o nosso telespectador entender o que são esses dados que aparecem aí para você.
Aqui embaixo é o levantamento... Parecem os mesmos até, né, Ana? Parece ser igual, está parecendo que a gente está repetindo a mesma informação, mas não é. Aqui embaixo, então, da tela é a apuração por amostragem realizada pela TV Câmara Taubaté, conforme os dados, né, fornecidos ali no boletim de urna. Dados esses que nós já conseguimos adiantar logo nos primeiros minutos aí, ali, depois das 5 horas da tarde, a gente já conseguiu trazer para você, telespectador, essas informações. E aqui em cima, você confere os dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Então, você já pode ir comparando aí o andamento. Agora, nós estamos com 73,15% das urnas apuradas. Agora está bastante veloz, hein? Já são 6 horas e 15 minutos. Talvez aí a gente... Professor, está definido? Eu acredito que sim, né? Podemos dizer que é muito difícil uma reversão, né? Até porque vem mantendo essa diferença, não é? Eu acredito que sim, a distância é grande, ela se mantém, e para que houvesse uma virada, teria que ocorrer algo improvável, ou seja, o candidato na liderança não poderia mais somar votos, enquanto o candidato que está em segundo lugar teria que somar todos os votos. É uma improbabilidade estatística e, portanto, o cenário está consolidado e parece que o candidato Sérgio Vitor será o vencedor. E aí, é claro, aguardando a proclamação da Justiça Eleitoral. Exatamente. E aí é só esperar a diplomação. Ana, vamos dar uma corrida aí por onde você quiser. Fortaleza, por exemplo, que o Ciro está apoiando o PL. Eu estou curioso para saber. Vamos sim. Enquanto eu procuro aqui, vou para o Ceará, viajo de São Paulo para o Ceará. Professor, ainda falando sobre os debates, e aí a pergunta, né, do Miguel, quão importante eles ainda são, principalmente para a decisão do eleitor, mas eles são uma forma ali de compensar o tempo de televisão que um candidato pode ter a mais do que outro, porque os debates prevêem, né, tempo, oportunidade iguais para todos os candidatos, então é uma forma muito democrática, né, que o eleitor tem também para ouvir as propostas, as ideias de cada um deles. E fazer aí uma ressalva, porque muitos utilizam justamente esse conteúdo para gerar conteúdo nas redes sociais, né? Então, é uma forma ali deles já produzirem conteúdo e jogar para quem é o eleitor que acompanha pela internet. É uma chance de isonomia, né? Sim, o debate ele coloca essa oportunidade, mas é importante lembrar que a lei faculta ao organizador ou organizadores a convidar os candidatos, ou seja, ele não é obrigado a convidar um candidato cujo partido não tem representação no Congresso Nacional. Isso aconteceu em São Paulo, em que o candidato Pablo Marçal é de um partido que não tem representação no Congresso. Então, o critério jornalístico, por conta dos resultados que ele mostrava nas pesquisas, levou as emissoras ou os organizadores de debate a convidá-lo. Então, sim, o debate ele tem essa função de gerar oportunidade, mas não é obrigatório o convidar de todos os candidatos, porque há esse critério que, obrigatoriamente, do debate participam aqueles que são de partidos com representação no Congresso Nacional. Ô, Ana, deixa eu fazer uma justiça aqui, porque a nossa equipe, para se deslocar, precisa dos nossos amigos que os conduziram. O Fábio Paulo, o Moredson, o Rodrigues, o William Ramos e o Wagner Santos Tabichuri. Muito bom. E não sei se falamos também do nosso colega, o apresentador Josivaldo Oliveira, que esteve conosco também fazendo a cobertura ao vivo da apuração dos votos. Então, um grande abraço para você também, Josivaldo. Miguel, você pediu para eu viajar aí para Fortaleza, já está quase encerrando, mas o Tribunal Superior Eleitoral ainda não fechou matematicamente, porque a diferença de votos é realmente muito pequena. Então, estamos com 98,73% das urnas apuradas e o candidato do PT, que é o Evandro Leitão, tem 50,36% dos votos. E o André Fernandes, que é do PL, 49,64% dos votos. É uma diferença aqui de 10 mil votos. É uma diferença muito pequena, porém, estatisticamente, teria que ocorrer um fenômeno do cair drasticamente os votos que são direcionados ao Evandro Leitão e, portanto, o André Fernandes crescer de um modo muito forte. Uma improbabilidade. Vamos falar de um pouco de política macro, e é uma derrota imensa para o Ciro Gomes. Sim, para o Ciro Gomes principalmente, porque ele se envolveu de um modo muito crítico
O prefeito de Fortaleza, que é do grupo do Ciro Gomes, não passou para o segundo turno e agora, apesar de apoiar um grupo político ao qual, né, tem diferenças importantes, ainda assim parece que não conseguirá atingir o objetivo. Agora, dando uma viajadinha aqui para o Mato Grosso, para o centro do nosso país, onde ocorreu exatamente ali a disputa entre PL e PT. Mas dessa vez, quem saiu vitorioso é o PL, com 53,8% dos votos, e o Lúdio, do PT, com 46,2% dos votos. E algumas pesquisas, o Lúdio tinha até ultrapassado o Abílio, né? Por uma pequena margem, mas aí, na letra fria dos números... O que é interessante dessa eleição no Mato Grosso, apesar do resultado adverso para o candidato Lúdio, é que ele teve o apoio, inclusive, do agronegócio. Exato. Importantes produtores rurais. E pensando daqui a 2 anos das eleições nacionais, essa é uma área em que o atual presidente tem dificuldade de diálogo, apesar de ter um ministro da Agricultura que é do setor, e mostra um desempenho importante. Ou seja, o objetivo, que seria a vitória na eleição municipal, não foi alcançado, mas houve um avanço ao conseguir apoios políticos, a ver se ele se mantém para a eleição nacional. E só uma curiosidade, o Lúdio, ele tem um discurso que atende em cheio o que pensa a direita. E ele tem 28 anos de PT, né? Então, ele tem um discurso em que muitos desses temas são caros à direita, né? E ele é meio que um corpo estranho dentro do Partido dos Trabalhadores. Pois não, dona Ana? Atualizando aqui, então, os dados de São Paulo, também teria aí que ter uma mudança muito drástica na apuração dos votos, porque esse índice se mantém. Ricardo Nunes com 59,69% dos votos e Ricardo Boulos com 40,31%. Muito bom. Lá também já era coisa, né? Uhum. Tem uma questão interessante que eu gostaria de ressaltar, Miguel. Claro. A política, muitas vezes, ela se move exatamente pelos ciclos. Então, nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula, as questões sociais, especialmente pelas políticas que foram implantadas, deram o tom. Então, os partidos situados no espectro do centro ou direita da política nacional também passaram a adotar pautas sociais para buscar esse eleitorado. Uhum. E agora nós temos um outro momento da política nacional e me parece que os partidos de esquerda também têm que, de alguma maneira, dialogar com essa pauta. É o chamado sair da bolha. Exatamente. Não é isso? Ana, tá bonito de ver a semelhança dos números da nossa amostragem, né? Exatamente. O Paulo está pedindo para a gente atualizar os dados, mas, Paulo, é desse lado aqui da tela. Aqui você consegue ver os dados atualizados do Tribunal Superior Eleitoral, tá? Essa aqui embaixo que você vê é a amostragem, a apuração por amostragem, da qual você se referiu. E aqui em cima você tem acesso aos dados oficiais do TSE. E aí comigo aqui também nessa tela você pode acompanhar, estamos aí com 83,97% dos votos. Agora, o site do TSE atualizando, chegamos a 90,27% das urnas apuradas. Eleição matematicamente definida. Sérgio Vitor eleito. No momento, estamos com 61,79% dos votos e Ortiz Júnior com 38,21% dos votos. Realmente muito próximo da apuração por amostragem que nós fizemos logo nos primeiros minutos, depois das 5 horas da tarde. Ficou muito leal ali aos dados que nós trouxemos para você, telespectador. Então, dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral. Neste momento, são 18 horas e 23 minutos. Sérgio Vitor é o novo prefeito aqui de Taubaté. 37 anos, empresário, deputado estadual, foi uma vez deputado estadual, e aí é a primeira vez que sai candidato a prefeito pelo Partido Novo, também a primeira candidatura do Partido Novo, pois não é? Eu quero chamar o nosso diretor de comunicação, Júlio Rocha, que vai trazer algumas informações para nós. Oi, Júlio. Oi. Boa noite, né? Boa noite. Eu só queria deixar claro, agora, como já está matematicamente definida a eleição, o que acontece? Por que não altera mais, quando a gente trabalha com amostragem, por que chega um ponto e não altera mais?
porque a gente definiu essa amostragem com uma margem de erro, que teoricamente seria de no máximo 1,5%, e aí acabou, a nossa apuração acabou. Para a gente, matematicamente, seria quase impossível o candidato Ortiz Júnior ultrapassar o candidato Sérgio Vitor com essa diferença e com essa amostragem. No entanto, a gente não pode colocar o candidato Sérgio Vitor como eleito, porque a gente praticamente já com 15 minutos de apuração, a gente já colocava esses números aí muito próximos do que estão. A gente, como findou em 24.254 votos apurados, congela, só que o total da eleição tem que dar próximo disso com a margem de erro. No entanto, a gente não pode colocar o Sérgio Vitor como eleito, porque depende de dados oficiais. É por isso que às vezes o pessoal fica perguntando, tem que atualizar. Na verdade, não existe mais atualização. Com essa amostragem aí, já é o número final da apuração. Entendeu? Eu entendi. Que foi muito próximo do que está acontecendo aí. E tem mais uma coisa, Miguel. A gente sempre vai evoluindo os dados. A diferença do segundo turno agora foi menor do que no primeiro. Por quê? Porque a gente percebeu que estava com um erro de amostragem no centro. O centro estava com uma amostragem menor do que precisava, e aí eu tenho que dar os parabéns ao nosso repórter Lincoln Santiago, que ele pegou todas as áreas, ele viu a quantidade de eleitores de todas as áreas que a gente subdividiu, e aí a gente trabalhou com a amostragem dessas áreas proporcionalmente ao número de eleitores, e por isso que deu um número, até agora está um número muito próximo, e a gente vai evoluindo matematicamente a cada turno, a cada eleição. Júlio, e tem uma coisa chamada responsabilidade. A gente não vai nunca decretar um resultado que não seja oficial. Nós nos esforçamos para fazer o melhor possível para chegar o mais perto do número que será divulgado de uma maneira oficial pelo Tribunal Superior Eleitoral. E jamais faríamos isso, embora saibamos que o número que nós paramos às 17h30 muito provavelmente é o número final da eleição. Não é isso, Ana Laura? Exatamente. Nós estamos com 92,6% das urnas apuradas. Sérgio Vitor, nesse momento, com 90.800 votos e Ortiz Júnior com um pouquinho mais que 56 mil. Então, já temos aí de votos válidos 146 mil. Será que teremos aí um índice de abstenção mais expressivo ainda do que no primeiro turno, Esses professor? números nós não temos no TSE, né? De abstenção e nulos, essas coisas ainda não temos, né? Já vou pedir para a nossa produção fazer esse levantamento para nós, com relação aos votos válidos, por gentileza. Ô, professor, eu estava falando aqui, 37 anos, empresário, uma vez deputado estadual, então já tenho um pouco do conhecimento do legislativo estadual e trazendo isso para o municipal, me diga uma coisa, como é que vai ser o relacionamento do Sérgio com o legislativo municipal aqui na cidade de Taubaté? Sendo que o partido dele fez 1 e o PDT fez 2, que era da coligação, ou seja, ele tem, em tese, 3 vereadores. 3 vereadores e, se não me falha a memória, vereadores eleitos pelo PRD também durante o apoiaram. A campanha o apoiaram. É verdade. Mas ainda assim, somando esses 3 partidos, soma 1/3 da Câmara, um pouco menos aproximadamente. E esse é o grande desafio, tanto para o prefeito eleito em Taubaté, quanto os demais municípios. Afinal, o bom trânsito com o legislativo é fundamental, especialmente para a aprovação de projetos, orçamento e assim por diante, né? Então, a ver como vai se construir esse relacionamento do ponto de vista ideológico. Uma parte importante dos vereadores tem proximidade com o prefeito eleito, porém a questão programática e pragmática também é importante. Essa experiência no parlamento tem valor, mas a realidade da Câmara ou das câmaras municipais, ela é distinta em relação
a Assembleia Legislativa, ou seja, tem uma abrangência diferente. Mas esse é um ponto fundamental para os próximos 4 anos. E uma outra coisa também, viu, Ana, que eu acho que é muito salutar para uma administração que entra, é a transição de um governo para o outro. Porque assim, o novo mandatário, o novo governante chega sabendo, né, tendo uma noção da situação em que ele vai pegar a prefeitura em todas as secretarias, né? Isso é importante, esse bom diálogo com quem sai. É fundamental e mostra também civilidade política, né? A democracia e o processo eleitoral é feito de vitórias e derrotas para aqueles que participam. Então, a transparência é fundamental, especialmente porque quem ganha uma eleição tem um desafio de ganhar a próxima e nem sempre as vitórias ocorrem. Então, a alternância ela vai ocorrer de vitórias e derrotas e, portanto, a alternância na transição ela tem que ser algo transparente, porque todos vão passar por ela em posições diferentes ao longo das suas trajetórias. Com certeza. Temos algo novo? Olha, sem trocadilho. Temos alguma novidade? por enquanto nós estamos aí com 92,6% mesmo das urnas apuradas. E, professor, o que a população de Taubaté pode esperar para esse novo governo? Aí, mais uma vez, fazendo esse trocadilho, o que a gente vai ter aí de novidade? O que a gente pode, talvez, esperar de mudança ou não? Olha, é sempre uma incógnita essa passagem entre o momento de proposição da campanha e o governo efetivamente. O que a gente pode antever é que são propostas ligadas à valorização das parcerias com o setor privado. Isso é algo que o candidato Sérgio Vitor colocou ao longo dos 2 turnos da eleição. Como isso vai ser efetivado e qual vai ser o ritmo dessas parcerias é importante, e especialmente verificar como ele vai trabalhar com os demais setores que compõem a sociedade de Taubaté, né? Porque o prefeito é o líder máximo do município do ponto de vista da gestão pública, mas precisa trabalhar com todo o ecossistema do setor público e do setor privado. Então, o desafio é exatamente como vai ocorrer essa composição, em que ritmo e qual será o papel dessa relação contando com o poder legislativo. Então, é uma incógnita, ou seja, qualquer previsão em termos de detalhes seria um chute, seria uma previsão sem fundamento na realidade, mas o que a gente pode dizer a partir do discurso do candidato é uma valorização da relação com o setor privado, porque foi isso que ele disse durante a campanha. Como isso vai ocorrer, em que ritmo, a ver. O senhor acha que precisa ir para... vamos trazer para o esporte. Ele precisa de um aquecimento, né? Até que entre no jogo. O senhor acha que quanto tempo para poder realmente se situar que a administração pública é completamente diferente do que você pensa, que não existe a agilidade da empresa privada, que tudo que você tem que comprar passa por um processo burocrático, administrativo, é outra realidade. Quanto tempo o senhor acha que um novato chegando a uma cidade como Taubaté leva para poder se situar? Eu vou usar um número clássico da ciência política, 100 dias. 100 dias? Que é o período de se inteirar das informações. Isso depende também de como vai ocorrer o processo de transição, mas acredito que a ciência da realidade que se encontra hoje o município, 100 dias, 3 a 4 meses para se inteirar completamente e entender qual pode ser o tom da administração e a velocidade da implantação das medidas. Eu vou emendar outra coisa lá. Tem mais alguma informação? Informação é prioridade. Eu quero trazer só a biografia do prefeito eleito, mas se quiser... Eu quero saber, sim, uma coisa que é importante e cara também para a cidade de Taubaté com relação à Unital, a Universidade de Taubaté. O que essa nova administração pode, em termos colaborativos, fazer para a Unital, fazer pela Unital? Olha, a Unital... E vice-versa, porque a Unital também tem o dever de auxílio na administração da cidade de Taubaté. A Unital é uma autarquia pública que tem a sua autonomia administrativa e está, acredito, presente no município de várias formas. A mais evidente é o ensino, ou seja, a formação de licenciados, de bacharéis, de advogados, médicos, professores e outros
profissionais. Então, ela tem uma contribuição fundamental com a trajetória do município ao longo das décadas e acredito que essa trajetória de colaboração irá continuar. Como isso vai ocorrer, é claro, evidentemente depende do entendimento da universidade com o prefeito eleito. Há projetos em andamento, mas eu acredito que a universidade ela tem um papel, inclusive, no desenvolvimento regional, pelos quadros que forma e pela possibilidade de apoiar políticas públicas eficientes, né? Então, a expectativa é que essa relação continue a se desenvolver como é uma marca da relação da universidade para com o município. Exatamente. Então vamos lá, as biografias agora do prefeito eleito, Sérgio Vitor. Estamos com 97,95% das urnas apuradas, mais eleição matematicamente já definida. Então vamos agora com a biografia do prefeito eleito, Sérgio Vitor do Novo. Sérgio Luiz Victor Júnior, do Novo, nasceu em Taubaté em 1987. É casado e pai de 2 filhos. Tem 37 anos. É formado em Administração e Economia nos Estados Unidos pela Bellarmine University e pós-graduado em Marketing pela ESPM. Foi deputado estadual pelo Partido Novo de 2019 a 2023 e presidente da Comissão de Tecnologia e Inovação na Alesp. Como empreendedor no setor educacional, formou mais de 3.000 profissionais em suas escolas de curso profissionalizante e ensino à distância. Suas bandeiras de campanha são saúde, educação de qualidade, segurança, inovação, liberdade econômica e desenvolvimento. Você conferiu, então, a biografia do prefeito eleito, que assume aí o executivo aqui da nossa cidade a partir do dia 1º de janeiro de 2025. E agora você confere a biografia do vice, Coronel Oliveira Neto. Coronel Antônio Joaquim de Oliveira Neto é filho do também Coronel Oliveira Júnior. Nasceu e cresceu em Taubaté. Tem 53 anos. É advogado, policial e bombeiro militar e atual coronel veterano da Polícia Militar de São Paulo. Formado em Direito e Engenharia Civil, é pós-graduado em Direito Público e Tecnologia de Segurança em Emergências. Possui mestrado e doutorado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública. Aos 17 anos, ingressou na Academia da PM do Barro Branco. Logo após a sua graduação, foi designado para trabalhar na região de Guarulhos, exercendo as funções de comandante da Força Patrulha e comandante da Força Tática Nordeste da Polícia Militar de São Paulo. Atuou como professor dos cursos de policiamento e Polícia Judiciária e Militar da Corporação. Foi comandante do pelotão de alunos da Escola Superior de Sargentos na cidade de São Paulo. Trabalhou também como comandante de pelotão no 41º BPMI, Batalhão da Polícia Militar, antes de ser aprovado no curso de especialização para oficiais bombeiros. Obrigada, nossa produção. Você conferiu, então, a biografia do vice-prefeito, Coronel Oliveira Neto. E agora eu vou passar aqui para o meu colega Miguel. Com quem você está ao telefone, Miguel? Não, Ana Laura, nós estamos aqui na linha com o presidente da Câmara Municipal, vereador Alberto Barreto. Vereador, me ouve bem? Estou ouvindo. Está me ouvindo, vereador? Estou ouvindo sim, Marcão. Então tá bom. Vereador, eu queria que o senhor fizesse um apanhado já matematicamente definida essa eleição. O novo prefeito da cidade de Taubaté, a partir de 1º de janeiro de 2025, é o Sérgio Vitor, com 61,78%. Eu queria que o senhor fizesse uma análise a respeito desta decisão que teve o povo de Taubaté, vereador. Então, a gente, Miguel, vocês acompanham. Eu acho que está Nosso trabalho com essas eleições, o vereador Alberto Barreto,
Tá ouvindo ou não? Tá ouvindo? Eu estou ouvindo, vereador, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou melhorar essa ligação e eu vou retornar para o senhor. Só um minuto, que daí a gente coloca de uma forma mais límpida o áudio do senhor. Só um minuto, tá bom? Tá bom. Ana, vamos dar uma passadinha em São José para ver se fechou, São Paulo também? Vamos sim, porque Taubaté agora está parado em 97,95% das urnas apuradas. Esses últimos aí, claro, precisam ser apurados, mas a gente já pode seguir para São José dos Campos. 84,79% das urnas apuradas. Anderson na frente com Aí, agora melhorou. 58,6% e Eduardo Cury com 41,4%. Eu volto com você, Miguel. Pois não, mano, agora sim, melhora o áudio aqui com o nosso presidente Alberto Barreto, presidente do Legislativo da cidade de Taubaté. O candidato Sérgio Vitor acaba de ser sacramentado pela população de Taubaté, vereador, o novo prefeito da cidade a partir de 1º de janeiro. E eu queria que o senhor fizesse uma análise desse resultado, dessa decisão que o povo de Taubaté teve. Foi feito uma conjuntura de fatores que a gente viu desde lá no começo da campanha, né? Quando a gente, lá atrás, a gente pensava em lançar o Capitão Souza, o nosso candidato. Depois nós fomos impedidos aí, né, de lançar o capitão. E aí, então, nós, né, eu, o Capitão Souza, decidimos apoiar o candidato Sérgio Vitor, né? E trouxemos aí junto a militância da direita da cidade de Taubaté para apoiar realmente um candidato de direita que conseguisse ter condições de trabalhar para a cidade sem as amarras políticas que a gente sempre viu, né, nas eleições em governo da cidade de Taubaté. Então a gente queria, assim, uma prefeitura, uma candidatura de pessoas sem amarras políticas, que a gente pudesse realmente chegar agora, fazer um trabalho decente para a população, né, enxugando a máquina da forma necessária. E então esse candidato era o Sérgio Vitor. Então eu, Capitão Souza, tomamos a decisão aí de apoiar o Sérgio Vitor, né, entrar nessa empreitada. E trabalhamos muito forte, trouxemos aí a militância da direita junto com o Sérgio Vitor. Conseguimos levar ele já no primeiro turno, né? Estava lá atrás, as pesquisas colocavam ele em 4º lugar. A gente conseguiu chegar aí, levar para o 2º turno. E agora, no 2º turno, conseguimos aí ultrapassar, né? Então, ex-prefeito de Taubaté, Ortiz Júnior, que tem uma história na cidade de Taubaté. E conseguimos aí levar o Sérgio Vitor com uma vitória expressiva na cidade de Taubaté, retumbante aí, que eu acho que vai ficar para a história da cidade. Ô, vereador, agora, na praticidade da política, o prefeito eleito, Sérgio Vitor, ele tem 3 vereadores do PRD que o apoiaram, não, 2, né, do PRD, 2. E 2 do PDT e 1 do Novo. Na base, há praticamente 6 vereadores, certo? 7. A gente pode dizer que a base começa a ser construída a partir de agora, né? É isso que eu ia perguntar. Você tinha uma base eleitoral, né? Uma base eleitoral é uma coisa. Agora, a partir de agora, começa a se construir aí uma base para a gestão, né? Para o mandato do prefeito Sérgio Vitor. Tenho certeza que daqui para frente a base amplia, cresce, com certeza. Tem vereadores que estavam aí apoiando o Ortiz Júnior, mas são vereadores que já conversavam com a gente, que sabem que assim, se o Sérgio fosse eleito, a gente estaria compondo junto com a gente aí para formar essa base e a gente ajudar a Taubaté. Não é a base que eu costumo dizer, né? Eu nunca fui base do governo Saúde, eu fui base da cidade de Taubaté. Então eu acho que o vereador tem que ter essa postura de estar ali defendendo dentro da Câmara Municipal aquilo que é melhor para a cidade, junto com o prefeito, fazer o que é melhor para a cidade. Eu tenho certeza que a maioria dos vereadores aí, né, também pensam assim e vão estar juntos aí para que a gente forme essa base, para que a gente possa trazer melhorias e crescimento para a cidade de Taubaté, que precisa. Taubaté já está parada no tempo há muito tempo e esse desenvolvimento também passa pela Câmara Municipal. Tenho certeza, não temos grandes vereadores na Câmara Municipal que estão dispostos a junto com o Sérgio Vitor, né, independente de quem estava apoiando no primeiro turno, formar essa base aí e fazer Taubaté crescer novamente. Vereador, só um minutinho que a Ana Laura também... Tem alguma pergunta? Então eu vou emendar mais uma aqui, vereador. Qual é o grande desafio que o senhor vê para o novo prefeito Sérgio Vitor a partir de 1º de janeiro para a cidade de Taubaté? O primeiro desafio agora é chegar na casa e ver as contas como estão, né? Qual é a real situação financeira da cidade, quais são as condições que nós temos. Para daí, então, traçar, né, os próximos passos para que a gente possa enxugar a máquina nesses primeiros meses, dar um choque de gestão
para que a gente possa realmente colocar a casa no trilho e aí sim começar a crescer e desenvolver a cidade de Taubaté. Estava falando hoje com as pessoas, né? Taubaté é uma cidade que cresceu muito. Ela pode ter crescido. O que a gente precisa é desenvolver a cidade de Taubaté. Crescer nem sempre é bom, né? O que a gente precisa realmente é desenvolver a cidade. E é isso que eu acho que é importante. E o Sérgio Vitor vai ter aí, né, no começo, uma das questões mais importantes, que é dar uma saneada na questão financeira da cidade, para que a gente possa começar a colocar a cidade para crescer. Tá certo, então. Presidente, muito obrigado por atender a gente. Um bom domingo e vamos aguardar e desejar sorte ao prefeito eleito e à nova composição do Legislativo também, do qual o senhor faz parte. Muito obrigado, viu? Com certeza. Abraço, até mais. Um abraço. Falamos aí com o vereador e presidente da Câmara, Alberto Barreto. O professor, é básico você saber quanto tem em caixa, né? Para poder aí sim aplicar o seu plano de governo e saber por onde inicia essa nova transformação que foi prometida em campanha, né? As observações mostram, né, com base naquilo que ocorreu nesses últimos anos em Taubaté, que a questão de caixa é fundamental, não é? A prefeitura ela enfrentou certos problemas nesses últimos anos, então o novo prefeito vai ter esse desafio de equalizar a questão fiscal e a questão de caixa da prefeitura. Ana, finish! Agora sim, encerrada a apuração dos votos em Taubaté. 100% das urnas apuradas às 18 horas e 41 minutos. Nós tivemos 157.218 votos válidos, um número menor do que no primeiro turno, quando nós chegamos a quase 159 mil votos válidos. Então, Sérgio Vitor, eleito com 61,98% dos votos, são 97.450 votos. E Ortiz Júnior com 38,02% dos votos, o que representa 59.768. Brancos foram 2,2% dos votos, 3.674. Já os nulos, 3,66%, 6.117 votos nulos. Então, 100% de votos, maior a abstenção, então, hein, o professor? Estava calculando isso agora, a abstenção foi muito alta. Isso mostra que, apesar do clima acirrado, não se confirmou um aumento às urnas, mas também isso pode refletir que parte do eleitorado que não votou em nenhum dos dois candidatos no primeiro turno decidiu não comparecer às urnas, não é? Acho que a gente pode fazer essa leitura. O número de votos nulos também é um número alto, não é? Então, o desafio de mobilizar o eleitorado de maneira mais eficaz, ele permanece. E é uma pena que uma parte importante do público tenha se abstido de participar e de estar presente no processo eleitoral. Numa análise, assim, superficial, evidentemente, parece que o Sérgio Vitor acabou recebendo os votos de Márcia e Lorene para se chegar nesse número, né? Se deve a quê, por exemplo, que o senhor avalia? Eu acredito que a baixa rejeição, desde o início do processo, foi um fator que contribuiu e a vontade de mudança, não é? As pesquisas anteriores mostravam que ou a candidata Loreni ou a candidata Márcia estariam no segundo turno, isso não se confirmou, mas ambas também vinham com a proposta de mudança e de crítica tanto à atual gestão quanto as duas anteriores do ex-prefeito Júnior Ortiz. Então, nós observamos que esse aspecto, a vontade de mudança que as duas candidaturas representavam, foi canalizada para a eleição do candidato Sérgio Vitor, apesar do apoio formal declarado nessa semana da candidata Márcia, do seu partido Ortiz Júnior. Os seus eleitores, pelos dados que nós observamos, não acompanharam em sua maioria. Muito bom. Bom, acho que... Pois não. Miguel, vou atualizar aqui alguns dados de São Paulo. A eleição já está matematicamente definida também. Chegamos a 91,61% das urnas apuradas, mas Ricardo Nunes está aí reeleito com 59,55% dos votos. Guilherme Boulos ficou com 40,45% dos votos. Então, em São Paulo, também definido Ricardo Nunes. Matematicamente, Ricardo Nunes se reelege. Professor, queria agradecer imensamente essa parceria de primeiro e segundo turno aqui com a gente, enriqueceu o nosso trabalho, o nosso debate, as nossas análises
aqui na TV Câmara Taubaté. Eu sei que é cedo, mas daqui 4 anos o senhor já está convidado de novo para participar com a gente. Muito obrigado, professor. Eu agradeço o convite e espero realmente estar aqui acompanhando. Para nós é importante até para ver o desdobramento desses próximos 4 anos. Então, eu agradeço o convite, a participação a você, Miguel, Ana Laura, e aos espectadores que nos acompanharam, que interagiram e que participaram. E desejo aí que sejam 4 anos de conquistas para o município. Muito obrigado mais uma vez, Ana Laura. Miguel, quero fazer aqui meus agradecimentos também. Estou acompanhando ainda, viu, aqui as atualizações. São José dos Campos ainda não chegou a 90% das urnas apuradas. Anderson continua aí à frente com 58,49% dos votos, apesar de o TSE ainda não ter definido a eleição matematicamente, mas eu imagino também que não tenhamos aí uma mudança drástica nesse cenário. Então, já quero ir fazendo os meus agradecimentos, primeiramente à nossa equipe, porque sem o trabalho de cada um deles, né, nós não estaríamos aqui entregando esse resultado para vocês também. Agradecer aos nossos telespectadores por confiarem no nosso trabalho, por interagirem conosco e parabenizar também cada um de vocês que trocaram ideias e apoiaram os seus candidatos de forma democrática e muito respeitosa. Eu fui acompanhando aqui também por todas as perguntas que foram feitas, com certeza engrandeceu muito aqui a nossa apuração e as análises do professor Moacir. Então, agradecer também ao professor pela sua contribuição, certamente nos veremos em outras oportunidades. Agradecer ao meu colega Miguel Cáter por estar comigo aqui, dividindo esse momento tão histórico para a nossa cidade. E parabenizar, por fim, os 2 candidatos, né, pela campanha que foi realizada, especialmente ao candidato Sérgio Vitor, que agora é eleito, né, o prefeito aí a partir de 1º de janeiro de 2025 na cidade de Taubaté. Eu que agradeço você dividir a bancada comigo, Ana Laura, e eu quero agradecer mais uma vez, nominalmente, o André Camargo, o Neto, o Felipe Pitina, o Francisco Queiroz, o Chico, nosso amigo, Júlio César, o Lucas Levinho, o Raul, a Tânia Vinhas, o Vitão Reis, o Cadu Reis, o Eric, o Taveira, o Lincoln Santiago, os estagiários, a Ariana Viana, a Isabela Vieira, o Murilo Henrique, o Luiz Martins e os nossos amigos motoristas também participaram, deslocando a nossa equipe para lá e para cá, para lá e para cá, para trazer para você esse índice que ficou praticamente idêntico ao do TSE, o Fábio Paulo, o Moretson, o Rodrigues, o William Ramos e o Wagner Santos. Também o Calil aqui com a gente na técnica, Ana Laura participou conosco, o professor Moacir Santos também no primeiro e no segundo turno, e eu tenho certeza que a TV Câmara cumpre o seu papel, tanto com as entrevistas com os candidatos no primeiro turno, no segundo turno, os debates muito bem mediados pela Ana Laura aqui na TV Câmara, inovando, inclusive, no segundo turno, uma nova regra estabelecida pela produção, que foi maravilhoso, foi o melhor dos debates que aconteceram na televisão neste ano de 2024. E só ressaltando, esse trabalho só é possível devido ao trabalho de equipe, né? E se você analisar os índices da nossa amostragem com os índices finais do Tribunal Superior Eleitoral, foi praticamente o mesmo. E óbvio que nós não iríamos, com 30 minutos de programa, sacramentar a vitória ou a derrota de alguém. Isso é falta de responsabilidade, e responsabilidade é uma coisa que nós temos em excesso aqui. Por isso, esperamos a definição oficial por parte da Justiça Eleitoral, e quero aqui parabenizar os 2 candidatos que participaram desse segundo turno das eleições de Taubaté e desejar sorte, né? Que esteja iluminado para os próximos 4 anos o empresário Sérgio Victor, que a partir de 1º de janeiro terá uma responsabilidade imensa de administrar uma cidade com 330 mil habitantes, com uma previsão de 1,7 bilhão de reais de orçamento para 2025, e como nós analisamos aqui, com desafios imensos na educação, na mobilidade, na saúde, na geração de emprego e rendas, o taubatiano optou pela novidade, pela inovação e por algo que ele ainda não conhece. E todos nós aqui esperamos que seja bem-vindo e que agrade a todos.
Parabéns, então, ao Sérgio Vitor e que Deus ilumine o seu caminho. E a todos nós taubatianos. Muito obrigado pela sua companhia nessa cobertura toda das eleições 2024. E a TV Câmara se despede por aqui dessa cobertura. Um grande abraço a todos.